E vamos lá. Mas, Vicente, uma alegria, uma satisfação muito grande aqui em poder tê-lo conosco. Você já nos deu a honra aí de participar do AGE presencial. Eu tive com vocês quando aconteceu aqui em São Paulo, né? Foi um prazer e estou feliz de estar de novo agora, viu? Obrigado pelo convite. Inclusive, eu não participei dessa GE, mas também teve aí, o pessoal foi lá, fez uma visita lá a Sevilha Contabilidade, né? Isso eu acho que foi uma troca Foi. muito interessante. Então, seja muito bem-vindos. Eu me considero um fã seu, acompanho você aí há muito tempo, o trabalho que você faz até antes das mídias sociais, dos vídeos. Você tem hoje quase 4.000 vídeos, é isso, Vicente, na videoteca? Cara, você sabe que eu não tenho esse número não, Rogério, mas são mesmo assim milhares de vídeos que a gente tem lá. Você sabe que você vai fazendo um por dia, vai gravando, quando você olha já tem um montão lá. Cara, eu assim, e vídeos de um conteúdo fantástico, vídeos muito, muito bom. Então, meus parabéns aí. E Obrigado. dizer que eu admiro muito esse seu trabalho. Mas, Vicente, estamos aí nesse cenário, né? Uma mudança radical para todos os segmentos, para a economia, para a vida, para a saúde, essa crise toda, a pandemia. Qual a sua visão aí disso tudo para a contabilidade? Como nós vamos sair dessa crise, as mudanças, home office, enfim. Como é que você avalia esse cenário todo que estamos vivendo hoje? Muito bem, presidente Rogério, meus amigos, de novo uma honra estar aqui com vocês, fiquei muito, muito feliz. Quero agradecer especialmente a Solange Marinho, que fez o contato comigo, assim, pedindo num primeiro momento para eu participar. Obrigado, viu, Solange, e obrigado a todos. Fernanda, da equipe de vocês aí, que também me ajudou nisso, uma honra estar aqui. Assim, talvez eu decepcione, presidente Rogério e meus amigos, se eu disser para vocês que eu não tenho uma resposta segura para essa sua pergunta, né? Porque, de fato, é um momento inédito, nunca tivemos uma situação como essa, a gente tem algumas referências. É claro que eu não vou deixar a pergunta sem resposta, mas eu acho que é útil e importante marcar que, ao certo, com clareza e com perfeição, a gente não sabe o impacto que isso vai acontecer, né? Uma frase que eu já ouvi algumas vezes e eu acho que faz sentido é que todos nós vamos sair menores dessa crise, né, desse momento. Por exemplo, nós que somos contadores, vocês aí, meus colegas da RNC também, como eu, são contadores, né? Eu percebo na minha realidade, acho que vocês na sua também, muitos clientes fecharam, e não só fecharam por conta do isolamento social, fecharam porque abandonaram as suas atividades, já não estão mais trabalhando, demitiram funcionários. De fato, haverá uma redução no número de empresas. No primeiro mês da pandemia, o Sebrae publicou um estudo, depois eu não vi mais nenhum estudo atualizado. O Sebrae publicou, junto com a CNN, um estudo dizendo que mais de 600 mil empresas haviam abandonado as suas atividades no primeiro mês da pandemia, né, aqui no Brasil. É um número gigantesco. Isso dá aproximadamente 10% do universo de 6 milhões de empresas que fecharam. Então, sem dúvida nenhuma, eu tenho a sensação de que nós vamos sair menores desse período. Agora, sair menor é uma coisa, sair melhor é outra coisa. E existe uma oportunidade, pelo menos da maneira que eu vejo, se nós pudermos falar um pouquinho sobre isso, explorar um pouquinho hoje, talvez seja interessante, né? Existe uma oportunidade de nós melhorarmos o nosso posicionamento, tanto em relação, primeiro e mais importante, ao nosso cliente, depois e igualmente importante em relação às nossas equipes, e, por fim, e também, é claro, muito importante, em relação a toda a comunidade que nos cerca. Então, fornecedores, concorrentes, inclusive, outros profissionais da área de contabilidade, e até, o presidente Rogério, em relação à nossa classe como um todo. Então, eu enxergo uma oportunidade positiva em relação a isso e queria explorar um pouquinho dessas visões que eu tenho aqui, até também, viu, meus amigos, vocês estão nos assistindo, para que vocês me digam as bobagens que eu estou falando. Onde vocês não concordarem, por favor, me digam, porque aí eu também, junto com vocês, aprendo. Como eu já disse, eu não tenho a resposta exata, eu tenho algumas opiniões, de repente vocês me corrigem aqui durante a conversa. Vicente, a crise chegou e aí nós tivemos que tomar algumas medidas. O caso concreto nosso lá na Biro Contábil,
nós tivemos que montar um home office em 24, 48 horas por conta de toda a emergência aí da pandemia, né? Eu costumo dizer que essa crise, ela, de certa forma, um processo desse, você demandava aí sei lá, 4 meses, 6 meses, um projeto todo para você se adaptar a isso. Nós temos que fazer isso de forma muito rápida, né? Que é o trabalho home office. E, logicamente, que isso envolve muitos fatores. O fator tecnologia, o fator segurança de dados, mexe com a vida das pessoas, que elas vão passar a trabalhar num ambiente totalmente diferente. Qual a tua visão em relação a esses pontos? O que a pandemia trouxe? Como é que você avalia isso hoje? Essas mudanças tão rápidas, tão emergentes aí. Muito interessante a sua pergunta. Olha, eu recentemente li um artigo de uma revista digital chamada Neofeed. N de Nair, EOFEED. Se vocês procurarem aí na internet, vocês vão encontrar, vale a pena acompanhar essa revista digital, Neofeed. E aí eles trazem lá uma série de análises e tal. Eu tenho buscado ler bastante opinião de várias fontes diferentes para também consolidar a minha opinião do lado de cá, né? Então, olha que coisa interessante, né? Ele trouxe um caso nesse artigo de uma empresa, isso antes do Covid, antes do isolamento social. É uma empresa que tem 900 funcionários e que nunca teve uma sede. Desde a sua abertura, ela já foi criada assim. Ela foi criada com as pessoas trabalhando nas suas casas e quando eles precisam, eles usam um espaço de coworking para atender um cliente ou para fazer uma reunião de equipe, coisa assim, mas cada um fica na sua casa. Essa empresa não tinha, já desde a criação, a sua sede própria. Então ela já nasceu, né, presidente Rogério, nesse modelo de não ter uma sede própria. Este tipo de atividade, até 60, talvez 90 dias atrás, esse modelo de negócio seria considerado por mim, acho que pelo presidente Rogério e por todo mundo que está nos assistindo, como um modelo extravagante, como um modelo exótico de negócio, né? Esse pessoal é meio maluco, né? Não era uma coisa assim que faria muito sentido para nós, né? Já se fala há muito tempo do home office. Em 2017, por exemplo, a legislação brasileira foi reformada com a reforma trabalhista para criar o teletrabalho, que é o nome em português para o home office, né? Então, já existia um movimento nisso, mas eu acredito que na minha cabeça, na sua cabeça, na cabeça de quem está nos assistindo, esse era um movimento para o futuro. Um dia a gente faz, um dia a gente cuida, um dia a gente olha, deixa aí, vamos planejar, né? Por exemplo, na Sevilha, no ano passado, a gente adotou uma política de ter as sextas-feiras livres para os funcionários decidirem se eles querem vir trabalhar ou se eles querem fazer home office. Mas era um dia na semana, num caráter experimental. Eu mesmo, lhe confesso, viu, eu era contra essa ideia do home office. Eu acreditava que ela não ia funcionar bem. Depois, como você descreveu muito bem, presidente, com a chegada do Covid, do dia para a noite, a gente foi obrigado a colocar todo mundo nas suas casas por uma questão de segurança sanitária, né? E descobrimos que é possível. Eu acho que a experiência que todos nós tivemos foi essa. Nós descobrimos que é possível. A minha equipe, por exemplo, está conseguindo performar de uma maneira que eu vou classificar assim de surpreendente nas suas casas, com todas as limitações, porque eles também, né, presidente, não estavam preparados. Eles não tinham em casa um escritório montado, muitos não tinham uma internet com a velocidade adequada, ninguém estava preparado para essa mudança, né? Hoje eu ouvi de uma pessoa, e acho que faz sentido, no dia seguinte nós estávamos trabalhando em casa, mas não estávamos fazendo exatamente home office, porque não estava tudo preparado para ser um home office, né? Mas o fato é que nós descobrimos que é possível. Hoje, por exemplo, olha que coisa, o meu pensamento e o pensamento dos nossos líderes é no sentido de diminuir o tamanho da nossa sede. A gente tem uma sede de 1.450 metros quadrados, a gente quer diminuir, estamos pensando em diminuir ou pela metade ou para 1/3 e passar a fazer rodízio. Os funcionários vêm trabalhar de vez em quando, alguns de vez em quando outros, né? Agora, acho que é importante explorar também um outro material que eu li do presidente do Citigroup. Se eu não estiver enganado, o nome dele é Iago. Posso estar falando o nome errado, mas eu sei que ele é o presidente do Citigroup, né, a respeito disso. Porque eu estou lhe dando aqui, presidente, um depoimento de que eu estou satisfeito com o desempenho da minha equipe em home office. Imagino que vocês estão me assistindo aí também devem ter surpresas positivas em relação ao desempenho da equipe em home office.
o presidente do Citigroup ele deu uma entrevista e ele estava dizendo o seguinte, olha que visão interessante que ele teve. Né? Nós estamos performando bem em home office porque as nossas equipes já trabalhavam presencialmente juntas e já tinham criado intimidade e cumplicidade de trabalho presencial. Então, quando eles vão para suas casas, essa intimidade e essa cumplicidade continua valendo nas suas casas. Mas ao longo do tempo, se a gente permanecer mais tempo, por exemplo, o Google anunciou que vai ficar em home office até dezembro, independente de qualquer decisão do governo. Facebook também fez o mesmo anúncio. Aqui no Brasil, a XP e a Nubank também já disseram que, haja o que acontecer, qualquer que seja a decisão do governo, eles só voltam a pensar em escritórios presenciais em janeiro do ano que vem. O que o presidente do Citigroup alerta é, com as equipes distantes, essa cumplicidade e essa intimidade da equipe vai se dissolvendo, vai se diluindo. Então ele, por exemplo, traz para a conversa a visão de que é importante que nós consideremos a hipótese de, tá bom, a gente pode ter uma fatia maior de home office, mas intercalada por momentos em que a equipe esteja junto para criar essa cumplicidade e essa intimidade. Né? Então, por exemplo, no que diz respeito à questão das pessoas, presidente Rogério e meus amigos, eu acho que esse é um olhar. Eu tenho o hábito, presidente Rogério, de falar demais. Se eu estiver me excedendo aqui, você Fique à vontade. Faz um sinal que eu calo a boca, viu? Eu estou de convidado aqui, né? Mas, enfim. Ainda nessa direção sobre as pessoas, né? E sobre essa modalidade nova de trabalho, e esse comentário que eu vou fazer agora, ele serve para home office, mas também serve para dentro das nossas empresas. Né? Eu recentemente conversei com o professor Stefano Portigliatti, ele é professor da Florida Christian University, e por coincidência eu tenho lecionado lá em algumas ocasiões também, ele é um grande pensador, né? E aí ele me alertou para uma metodologia que eu acho interessante a gente considerar agora, né? Então, palavras não são minhas, tá bom? Professor Stefano Portigliatti, um grande abraço, Stefano, meu amigo. O professor, ele diz o seguinte, que o modelo tradicional, ou o modelo clássico de gestão de pessoas, é um modelo que vai na direção, Rogério e meus amigos, do que os americanos dão nome para tudo e colocam sigla para tudo, né? Do que os americanos chamam de TOWE. TOWE é uma sigla que é T-O-W-E. Em inglês, isso dá Task Oriented Work Environment. Traduzindo, se vocês me permitem traduzir porcamente aqui, é um ambiente de trabalho orientado para a tarefa. TOWE, ambiente de trabalho orientado para a tarefa. Num ambiente tradicional e clássico, então, o que os gestores olham? As tarefas que os profissionais estão executando. O olhar fica na tarefa. O ambiente de trabalho é orientado para a tarefa. Esse é um modelo clássico, tradicional. O que o professor Stefano diz é as empresas que crescem exponencialmente, as startups, os novos modelos de negócio que surgem por aí, eles trabalham num ambiente que é, com a sigla em americano, chamado de ROWE, R-O-W-E, que é Result Oriented Work Environment, que é um ambiente de trabalho orientado para o resultado e não para a tarefa. Então, esse ambiente de trabalho moderno, eu tiro o olhar da tarefa, não é que a tarefa não é executada, não é que a tarefa não é importante, mas eu tiro o olhar da tarefa e coloco o meu olhar no resultado. Eu passo a controlar a performance da minha equipe no resultado. Esse momento de trabalho em home office nos leva a refletir sobre isso. Porque, por exemplo, é mais difícil controlar ponto, é mais difícil controlar o horário dos trabalhadores, e mesmo, independente do controle, é mais difícil exigir, eu diria até que é descabido exigir que o trabalhador... Sevilha, porque na realidade o cara está dentro da casa e assim, a questão de horário, de certa forma, fica difícil como você acabou aí de controlar isso. Até porque você está interagindo com a família, com os filhos, claro, com a esposa, com o esposo, né? Exatamente. E quando você delimita isso, talvez, para uma questão de tarefa, de entregar aquilo que for combinado, é uma coisa mais sensata. Então, aí você já vai por uma direção em que o resultado é mais importante, né? Você tem um ambiente de trabalho focado no resultado. Este aprendizado,
que nós todos estamos construindo agora, é um aprendizado que eu penso que é importante que ele permaneça conosco. Quando a gente voltar para os nossos modelos, mesmo que, por exemplo, alguém diga, não, mas no meu escritório eu vou voltar totalmente para o presencial, eu não farei mais o modelo de trabalho home office depois desse período de isolamento. Tá bom, ainda que esta seja a sua decisão, eu recomendo que você reoriente os seus controles para o resultado e não tanto para as tarefas, que você tem o olhar mais focado nos resultados. A partir daí, você começa a ceder mais autonomia para a tua equipe e a performance da tua equipe vai crescendo, né? Então, dentro desse contexto, o presidente, acho que essas duas observações, só para consolidá-la, né? Primeira observação é, nós descobrimos que é possível ter um ambiente de trabalho de home office, desde que a gente consiga organizar as nossas metodologias para um ambiente de trabalho focado no resultado e não na tarefa. Vicente, um ponto fundamental em toda empresa contábil hoje são os fornecedores de software, né? Ou seja, nós temos aí uma série de empresas que trabalham software direto, gera contabilidade, tem aquele padrão de trabalho. Como você avalia hoje o papel dessas empresas nesse novo cenário? E aí cabe também pensar, o nosso caso concreto mesmo, não tem mais dados, ou seja, hoje nosso sistema já roda numa plataforma em nuvens, né? Logicamente que, como você avalia o papel dessas empresas nesse contexto? Não cabe mais hoje, até por questão de segurança também, você ter um servidor dentro da própria empresa, e até para a questão do home office, sem dúvida, você ter um arquivo em nuvem, isso vai te fazer um grande diferencial. Você entende hoje que os nossos fornecedores de software estão acompanhando esse avanço da tecnologia, desses desafios? Uma excelente pergunta. Até para contextualizar, né? Nós tivemos o caso de uma unidade franqueada nossa, presidente Rogério, que ela teve no modelo tradicional. Então, é um servidor com software instalado no servidor, né? E ela sofreu um ataque de hacker e teve os dados sequestrados. Né? Então, e apesar de ela tinha lá um firewall, ela tinha lá medidas de segurança básicas e tal, mas ela teve os dados todos sequestrados e o pessoal pedia um resgate em Bitcoin lá, um valor expressivo. Acabou que eles tiveram que refazer muita coisa, um prejuízo muito grande eles tiveram, né? Então, de fato, esse modelo que eu também vou aqui chamar de clássico, de um servidor com os dados instalados e com necessidade de manutenção, ele traz eles chamam de TCO, é Total Cost of Ownership, é o custo total de propriedade, né? O custo total de propriedade de um software instalado no seu escritório é muito grande porque você se expõe a riscos e é necessário servidor, backup, no break, ar-condicionado, instalações, manutenção, um técnico para fazer atualizações, isso custa muito caro. Esse modelo é um modelo arcaico, pronto, vamos usar essa palavra para ele, né? Ao mesmo tempo, Rogério, eu não vejo no mercado as empresas de software focando e migrando de maneira rápida para uma tecnologia 100% nuvem. Eu conheço 2 casos que estão sendo desenvolvidos aí no mercado para tecnologia 100% nuvem e conheço muitos casos aí, sim, de tecnologia nativa para desktop, para instalação local, que é instalada na nuvem e que funciona, com algumas adaptações funciona. Né? O que eu sinto falta, mas eu acho que esse espaço vai ser preenchido muito rapidamente, é de softwares de boa performance que estejam 100% nas nuvens. Né? Em breve a gente vai ter isso e eu acho que é essa a caminhada que nós vamos fazendo. Aí, dentro dessa questão de software, se me permite dar uma opinião mais, nós não teremos mais aquele ambiente padrão de que eu tenho um único software de produção contábil. Eu sinto que a gente vai ter softwares de produção diferentes de acordo com o perfil do cliente que a gente atende. Né? Então, eu terei alguns clientes rodando num software X, outros rodando em um software Y. Parece que cada vez mais essa é a realidade que está se desenhando pela nossa frente. Hoje, a relação... Nós temos aqui há 10 anos que nós somos um processo de papel totalmente digital, né? Ou seja, nós não recebemos mais há 10 anos, nós começamos um processo bem antigo. Isso foi muito difícil na época, de transformar toda a informação de documentos em uma base digital, e isso
quando entrou agora o home office, para a gente foi assim, uma coisa muito positiva, tá? Mas o que é que a gente observa hoje da relação empresa contábil-cliente? Que quanto mais o cliente ele tem uma estrutura administrativa e financeira organizada, com contas a pagar, com contas a receber, com controle de estoque, isso otimiza muito o nosso trabalho dentro das nossas empresas, trabalhando já nessa situação, que é um trabalho que tanto serve para subsidiar o cliente com informações gerenciais, que também, lógico, vai eliminar um retrabalho enorme dentro das nossas empresas. E eu tenho observado aí que, como é que você avalia hoje o papel dessas empresas que elas não trabalham com contabilidade, folha, fiscal, mas elas, eu diria que elas fazem a cereja do bolo, que é trazer essas informações para nossas empresas, né, de uma forma muito simples, de um processo muito simples, e também servir de informação para gerenciamento e tomar decisão dentro dos nossos clientes. Muito bom. O que eu tenho frequentemente dito, e já há algum tempo que eu venho indo nessa direção, é que aquelas atividades que eu vou chamar de mais corriqueiras ou de mais repetitivas da contabilidade, deixa eu dar nome para elas aqui, por exemplo, então, apuração de impostos, obrigações acessórias, parte de preparação de folha de pagamento e mesmo a parte de balanços, balancetes e demonstrações contábeis, essas atividades, elas, embora representem algo muito importante e indispensável da nossa profissão, mas elas são atividades que o nosso cliente, o consumidor dos nossos serviços de contabilidade, não reconhece como uma atividade de valor. Então, se você, por exemplo, vou pegar um caso aqui como o DCTF, né? Se você virar para um cliente nosso e disser para ele, puxa, eu fiz sua DCTF, para ele não diz nada, bacana. Né? Talvez ele não vai dizer, né? Porque são educados os nossos clientes, mas talvez ele até pense com ele, não foi mais que a sua obrigação, tinha que fazer mesmo a DCTF. Mas ele, na cabeça dele, vai dizer, não mudou minha vida. Não mudou nada aqui. Né? Eu, às vezes, enfrento dificuldade nisso, o presidente Rogério, porque as pessoas dizem, não, mas se você não fizer a DCTF, ele tem uma multa, ele não consegue um financiamento, ele não consegue vender para órgão público, ele tem dificuldades e tal. Mas na cabeça dele, se isso acontecer, ele vai cobrar de você a responsabilidade, não é uma responsabilidade dele. Então, ele não vê isso como algo valoroso. Né? E eu não estou criticando, eu não estou dizendo que o cliente está errado de não ver, ele simplesmente não vê isso como algo valoroso. Mas, embora ele não veja isso como algo valoroso, isso é algo que consome a maior parte da nossa energia, a maior parte do nosso tempo, a maior parte do nosso esforço. Então, há uma dicotomia, e eu não estou fugindo da sua pergunta, não, já vou chegar nela já. Há uma dicotomia no sentido de que nós gastamos muito tempo, muita energia, muito esforço para executar coisas que o nosso cliente não gosta, que o nosso cliente não dá valor. Né? Não estou dizendo que essas coisas não têm valor, mas que ao olhar do nosso cliente, essas coisas não são percebidas como coisas de valor. Qual é o caminho para a gente equacionar essa questão? É uma coisa que eu defendo há muito tempo, gastar menos energia com isso. Já que o meu cliente não dá valor, e aliás, quando ele não dá valor, ele não está disposto a pagar caro por isso, né? Eu preciso gastar menos energia com isso. Para gastar menos energia com isso, eu vejo algumas possibilidades. Na verdade, eu vejo 3 possibilidades. A primeira possibilidade que eu vejo é melhorar processos na sua organização contábil. Então, você vai olhar a maneira como você faz as coisas e vai buscar fazer essas coisas de maneira mais simples. Quando eu digo de maneira mais simples, eu ainda nem estou falando de tecnologia, eu estou falando só do passo a passo, cada uma das etapas que você faz. Você quer ver, presidente Rogério, um exemplo, meus amigos, um exemplo? É muito comum, eu venho em escritórios de contabilidade, e é frequente a gente ver esse tipo de coisa, uma situação na qual aquele escritório de contabilidade tem, por exemplo, um cliente, ele tem ICMS por substituição tributária, ele tem diferencial de alíquota, ele vende para os 27 estados, ele importa mercadorias, ele recebe capital estrangeiro, e, enfim, ele tem um conjunto de complexidades ali, numa empresa X que é cliente do meu escritório. E aí eu defino uma metodologia de trabalho, um processo de trabalho para atender este cliente. E depois eu pego este processo, que é complexo, porque o cliente é complexo, e aplico o mesmo processo para fazer uma empresa do simples, que é prestadora de serviço e não tem funcionário nenhum.
Então eu tenho um processo complicado demais. Então a primeira coisa que eu defino é simplifica o processo e faz processos adequados para cada tipo de cliente que você tem, respeitando, sem dúvida nenhuma, a boa prática contábil, as regras e os princípios de contabilidade, mas é possível simplificar processos. Depois que eu simplifico processos, o passo seguinte é investir na capacitação da minha equipe. Os profissionais falam sobre competência, habilidade e atitude. Eu preciso capacitar em competência, habilidade e atitude a minha equipe para que os processos simples sejam feitos de maneira adequada. E, por fim, eu aplico tecnologia, aí chegando no que o presidente estava dizendo, né? Então, eu vou lá e aplico tecnologia. Agora, não adianta eu fazer toda essa melhoria dentro da minha empresa e a informação que vem do meu cliente chega na minha mão quadrada. Quando chega. Por exemplo, eu ainda encontro muitos contadores que dizem, meu cliente não me manda as informações. Eu ainda encontro muitos contadores que dizem, ele me manda a informação de maneira desorganizada, de maneira incorreta, de maneira incompleta. É Quando muito manda, frequente. né? Quando manda, exatamente isso. É muito frequente esse tipo de coisa, né? Então, o presidente, essas empresas, agora sim indo para a sua pergunta, né? Essas empresas que ajudam o nosso cliente, ou que até nos ajudam a ajudar o nosso cliente a gerar informações de qualidade na fonte dentro da empresa, elas estão cumprindo um papel fundamental para que a gente gaste menos energia com atividade que não agregue valor, para que a gente tenha maior assertividade com isso e para que sobre tempo para nós, contadores, executarmos a essência da nossa profissão, que é a análise, a geração de informação, o aconselhamento e a consultoria para o nosso cliente. E não a apuração de tributo, não a geração de obrigação acessória, que hoje é o que mais consome a nossa energia. Vicente, eu estou chegando já aos 30 anos de profissão, eu ainda sou da época de escrituração manual, bati muita declaração de imposto de renda em máquina de datografia. Se eu colocar uma máquina de datografia na frente da Lorena, que é minha filha de 7 anos, ela vai perguntar o que é Que isso. Bicho é esse? Que bicho é esse? E aí, lógico, aquele perfil de empresa, quando eu comecei lá, de empresa de contabilidade, que às vezes não era nem empresa, né, se chamava escritório, ou seja, era uma coisa muito arcaica, e a gente, eu acho que aí que se demandava muito mais tempo para poder cumprir todas as obrigações, porque você não tinha tecnologia, não tinha sistema, e você tinha que se dedicar àquilo ali. Muito bem, nós falamos aqui já de tecnologia, a tecnologia avançou, e essa parte mais manual, essa coisa mais, digamos assim, mecanizada, ela passou até a ser robotizada, em processos mais, digamos assim, repetitivos, a tecnologia faz isso. E lógico que isso abre, naturalmente, possibilidades para que a empresa de contabilidade ela possa, hoje, ofertar outros serviços para os nossos clientes, serviços que eu considero de valor. Hoje nós já vendemos certificado digital, nós estamos começando um processo de BPO financeiro, está vindo aí uma coisa muito bacana, que é você digitalizar toda a documentação, assinar com certificado digital e descartar o papel, que isso também é uma coisa bacana também, que você, qual o empresário que não se incomoda em ter que guardar centenas de caixas, ter espaço, tudo isso. Então, eu observo que a empresa contábil ela tem aí um horizonte, um futuro de muitas oportunidades de negócio. Como é que você avalia essas novidades que estão aí? Como é que hoje nós, como empresários, precisamos estar para poder atender essas demandas? Bom, sua colocação é muito profunda, né? Uma primeira análise mais simples, mais na superfície da sua colocação, presidente Rogério, é no sentido de dizer que faz todo sentido ter, na medida em que eu já simplifiquei aqueles processos repetitivos, ter energia dedicada a novas atividades. Mas essa questão, você citou alguns exemplos, né, de novas atividades que podem acontecer. Essa questão dos tipos de atividade que podem acontecer, eu quero talvez aprofundar um pouquinho, né? Como é que a gente pode criar esse modelo. É muito comum, frequente, que o empreendedor de qualquer segmento, e não vai ser diferente para nós que somos empreendedores de contabilidade, né? É muito comum que o empreendedor ele pense que a melhor maneira de gerar produtos e de gerar serviços, no nosso caso, novos para os nossos clientes, é eu me sentar,
refletir sobre coisas que eu conheço e, a partir disso que eu refleti, criar ideias que depois eu vou vender para os meus clientes. Essa é uma metodologia que é válida e que pode funcionar e que pode trazer bons frutos. Mas o professor Gilberto Cunha, vou trazer de novo aqui um ensinamento de outro professor, ele nos provoca no sentido de dizer que a melhor maneira de você fazer esse tipo de coisa é você respeitar o princípio da centricidade no cliente. O professor com quem eu tenho a oportunidade de aprender muito, o professor Bob Caspi, ele sempre que tem essa oportunidade, ele me ensina de novo, ele me relembra, né? Então ele me diz assim, Sevilha, o teu negócio não diz respeito a você, o teu negócio diz respeito ao teu cliente. Essa ideia que você está tendo é uma ideia que é tua, mas não vale, precisa ser uma ideia que atenda o teu cliente. Né? Então, eu acho que a gente tem É a dor dele, né? É a dor dele, exatamente. Então, a gente tem assim, uma coisa que é verdadeira nisso que a gente acabou de falar até agora, que é eu preciso criar novos serviços para o meu cliente. Mas tem uma armadilha nisso que é eu posso gastar energia criando serviços que para mim façam sentido, mas que para o meu cliente não façam sentido. Né? E aí eu vou criar um serviço que talvez até dê algum dinheiro e tal, mas que ele não escala, eu não consigo criar disso uma coisa grandiosa. Né? Então, esse princípio da centricidade do cliente talvez seja o princípio que possa ser utilizado para a geração desses novos serviços. E o que o professor Gilberto Cunha ensina em relação a isso é o seguinte, ele diz, olha, a melhor maneira é uma metodologia muito simples que ele ensina, mas muito poderosa. Ele diz o seguinte, a melhor maneira é, pega um cliente, que seja um cliente padrão teu, vai lá, agora em época de isolamento não dá, mas pode fazer via teleconferência, conversa com o teu cliente e pede para ele, cliente, me diz como é o seu dia. Me conta, um dia típico de trabalho teu, como é que é? E ele vai te dizer, eu chego pela manhã a tal hora, eu abro a empresa, eu vou olhar, sei lá, o estoque, depois eu vou olhar as finanças, depois eu vou olhar a produção. Ele vai te descrever o dia a dia dele e o que ele faz. Como é que você faz? Quando você vai olhar estoque, o que você olha no estoque? Como é que você... E ele vai te contando. E você vai anotando as tarefas dele. Na medida, o presidente Rogério, em que ele vai te contando, você já tratou disso, ele vai trazendo as dores dele. Ele vai dizer, eu olho estoque, mas você não tem noção, cara. Olhar estoque me dá um trabalhão, porque eu tenho que ver isso, eu tenho que ver aquilo, sempre tem isso errado. Você vai anotando, então, as tarefas que o teu cliente executa e as dores que ele já vai te contar. Ele vai te dizer quais são as dores. Você vai anotando quais são as dores que ele tem. Quando ele terminar de fazer isso, você vira para o teu cliente, professor Gilberto Cunha, que ensina, e diz para ele, cliente, me diz, esse problema aqui do estoque gostaria de resolver. Ele já pensou nisso, ele já sofreu muito disso. E ele vai te dizer como é que ele gostaria de resolver. E você pega um por um ali e vai perguntando para ele as soluções. Depois você diz, tá bom, eu vou pensar, eu queria te ajudar em alguns desses problemas, eu vou me embora e vou pensar. Você volta e aí olha aquilo tudo e diz, isso eu consigo fazer, isso eu consigo oferecer para ele, daqui eu consigo ajudar. E cria produtos que vão ser aderentes para ele. E não só que vão ser aderentes para ele, mas que vão ser aderentes para ele e para outras empresas que têm as mesmas características. E aí, para o próximo cliente, por exemplo, se você fez isso para uma empresa que é, digamos, um restaurante, o próximo cliente restaurante que você tiver, você já oferece aqueles produtos e o cliente vai dizer, puxa, mas parece que você conhece a minha rotina. Você vai dizer, pois é, eu conheço a rotina de um restaurante, eu já me dediquei a entender. Então, criar novos produtos é fundamental, mas precisa ser, me parece, precedido de uma análise do que eu vou chamar aqui de aderência dos produtos aos clientes que você tem. Cada um dos nossos escritórios tem um perfil de clientes, ou às vezes até mais do que um perfil de cliente, né? É melhor olhar, fazer essa análise, qual é o tipo de cliente que eu tenho, qual é o tipo de produto que é aderente à maior parte dos nossos clientes e como é que eu posso levar isso para oferecer para os nossos clientes. Vicente, nós falamos aqui de tecnologia, e a tecnologia ela nos proporciona aí uma série de atividades que eram repetitivas, serem automatizadas, hoje tem robô para fazer uma série de obrigações acessórias, você baixa notas fiscais, enfim. Tudo isso é um ganho de produtividade dentro das nossas empresas, sem sombra de dúvida, né? E eu queria conversar com você sobre um aspecto também importante, que é, ou seja, a questão hoje de preço de honorários. Como estabelecer preço? Lógico que antigamente nós fazíamos uma conta, quantidade de funcionários, quantidade de notas emitidas, o movimento financeiro, mas tudo isso se tornou robotizado. Não faz mais parâmetro. E paralelo a isso, nós temos um movimento aí que são as contabilidades online, né? Se bem que, na minha visão, eu acho que elas são um pouco limitadas para elas são, ou então elas têm um determinado
perfil aí de cliente, não tem ainda uma capacidade muito alargada aí de pegar empresas maiores, com processos mais complexos. Mas eu gostaria de ouvir de você aí, qual a tua visão hoje de precificação? Nós temos que trabalhar o preço hoje em cima da produtividade, ou seja, mas há também outros aspectos, risco. Hoje nós estamos muito expostos aí a penalidades muito altas, dependendo do tipo da atividade da empresa, esse risco aumenta mais. Qual a tua visão de precificação de honorários nesse cenário também muito competitivo hoje? Tá. Eu não sou do tipo que dá respostas curtas, então eu vou dar outra resposta longa aqui. Eu quero já desde agora agradecer demais a paciência de vocês que estão nos assistindo aqui. Eu tenho esse hábito de alongar as respostas, mas é porque eu entendo que eu preciso dar contexto para aquilo que eu vou contar para vocês, né? Tá bom, nós vamos falar sobre preço, nós já vamos entrar nessa questão. Mas eu quero, antes de entrar diretamente na questão de preço de valor de honorário, eu quero primeiro falar um pouquinho sobre essa questão, por exemplo, das contabilidades online, que foi uma preocupação sua, ou foi uma coisa que você trouxe aqui para o nosso discurso. Eu acho que é interessante a gente ter um olhar mais amplo nesse assunto, né? Então, primeiro, eu vou contar uma história aqui que até em relação à pergunta anterior, eu faço uma emenda para essa conversa de agora, né? Nós estamos falando da pergunta anterior sobre criar novos produtos, né? Henry Ford, quando criou o veículo, quando criou sua indústria de fabricação de veículos, ele disse numa certa ocasião o seguinte: bom, se eu fosse perguntar para o meu cliente o que ele ia dizer que ele queria cavalos mais rápidos. Então, não é uma questão de perguntar para o cliente o que ele queria, é uma questão de entender o que o cliente precisa, é mais do que isso, né? Mas quando o Henry Ford criou os veículos, e numa linha de produção que tinha escala, que era capaz de produzir milhares de veículos, que acabou mudando a história da economia mundial, né? Quando o Ford criou esse modelo, as pessoas que estavam no segmento, por exemplo, de fabricação de ferraduras para cavalos, talvez elas tivessem um olhar dizendo: não, esse negócio de veículo, essa coisa de automóvel, de carro, é limitado, é para um certo grupo da população, não é todo mundo que vai usar, eu não tenho razão para me preocupar, o meu cliente vai continuar comprando ferradura. Eu não sei esse ano como é que é, eu não tenho dados estatísticos do mercado de ferradura, mas eu, por exemplo, não comprei nenhuma ferradura esse ano, né? E acho que muitos de nós não compraram nenhuma ferradura esse ano. Foi uma coisa que, naquele momento, eu estou tentando trazer para nós o pensamento do fabricante de ferradura daquela época, não parecia uma ameaça concreta. Tem o exemplo da Kodak também, né? Kodak, em relação às câmeras digitais. As câmeras digitais. Que os mercados que foram rompidos por novas metodologias não reconheceram essas rupturas como ameaçadoras num primeiro momento. A maioria só foi reconhecer quando era tarde demais. Até mesmo empresas muito grandes, como a Kodak, quebraram em virtude disso. Dá para ficar uma hora falando só de exemplos como esse. Então, eu primeiro quero fazer um registro aqui de que, assim, este segmento, que Roberto Dias Duarte chama de nível 1, que é o segmento de produção de impostos, folha, balanços, é um segmento cuja tendência é perda de valor perene ao longo do tempo, cada vez mais. Está condenado. Está condenado. Eu vou dar uma opinião aqui, inclusive. O segmento seguinte, por exemplo, que é o BPO financeiro, que eu vejo muita gente fazendo, e eu acho que é uma oportunidade, de fato é o próximo que estará condenado. Esse segmento também será substituído, também vai virar commodity. E as nossas receitas oriundas destes serviços tendem a cair cada vez mais. É inevitável. Independente do apelo das contabilidades online ou não, é a transformação que o mercado está fazendo. Não é mais isso que o cliente dá valor. Eu sempre falo sobre a cadeia de valor dos serviços contábeis, né? E na cadeia de valor dos serviços contábeis, o cliente quer ajuda do contador para a geração de receita e para a redução de custos no seu negócio, e não para apuração de imposto, e não para folha de pagamento. Alguém vai dizer: mas isso é essencial. É essencial, mas o cliente vê isso como commodity.
Ele, quando olha para o mercado de contabilidade, ele diz: qualquer contador calcula imposto, qualquer contador faz folha de pagamento, qualquer contador faz balanço. Alguém vai me dizer: ah, mas não faz tão bem como eu. Mas o cliente não olha isso. O cliente diz: balanço é balanço, imposto é imposto, folha é folha. E aí ele vai, quando ele não vê diferenciação, ele vai para o menor preço. E é assim que a gente vai viver o mercado nos próximos anos. Estejam todos preparados, porque é isso que vai acontecer. Então, o que acontece? Eu preciso, volto no que eu já vinha dizendo, eu preciso gastar menos energia com isso. O cliente não está disposto a pagar caro por isso. Tá? Na medida em que ele não está disposto a pagar caro com isso, a política para precificação disso que eu recomendo é uma política que eu transfiro para o cliente parte do ganho que eu tenho de produtividade, melhorando o processo, melhorando competência, habilidade e atitude da minha equipe e aplicando tecnologia. Nós vamos ter, acho que todos da RNC, me corrijam se eu estiver falando bobagem aqui, mas todos já tiveram e continuarão tendo pressão por honorários mais baratos. É assim que acontece. Né? Essa é uma coisa que a gente precisa admitir. Mas, ao mesmo tempo, o cliente está disposto a pagar valores maiores por serviços de maior valor agregado. A definição de honorários passará a ter, a dinâmica da definição de honorários passará a ter um novo componente, que é: qual é o valor que você agrega para o meu negócio, cliente pensando, né? Qual é o valor que você, contador, agrega para o meu negócio que os outros contadores não agregam? E a partir disso eu estou disposto a pagar mais caro, a partir desse valor que você me traz. Então, deixa eu dar um exemplo que eu acho que pode ser bem prático, bem concreto para esse caso, né? Algumas empresas praticam uma coisa que é assim: eu abro a sua empresa de graça. Já viu isso, né, professor Rogério? Não cobra honorário para abrir sua empresa. Né? É alguma coisa que eu já vi por aí sendo praticado também. Né? Então, veja só o que acontece. Se a gente entende que abrir empresa é um procedimento de preencher formulários, muitos deles eletrônicos, transmitir esses formulários e obter autorização, ele é um processo que de fato tem pouco valor. Deixa eu transformar. Então, imagine o seguinte: um cliente quer abrir uma empresa e veio conversar comigo. Sevilha, você é contador, o fulano me indicou, estou vindo aqui porque quero abrir uma empresa, você pode abrir uma empresa para mim? Se o meu trabalho para ele simplesmente é: posso, me dá teu RG, me dá teu CPF, me dá o RG e CPF dos seus sócios, me dá um comprovante de residência, me dá um contrato de locação, um IPTU e pronto, aqui está aberto a sua empresa. Depois de algum tempo eu devolvo para ele contrato social e CNPJ, inscrição estadual e municipal, toma, pode trabalhar. Ainda dou um tapinha nas costas dele e digo: está aberto sua empresa, tomara que dê tudo certo. Deixa eu te lembrar, mês que vem vou mandar o boleto dos meus honorários contábeis. Né? Se esse é o processo de abertura de empresa, isso tem pouco valor e o cliente está disposto a pagar pouco por isso. Agora, o mesmo cliente que veio abrir empresa comigo, ele me pergunta: Sevilha, como é que eu faço para abrir uma empresa? Eu digo: não, peraí, senta aqui. Aí ele se senta e eu digo: que empresa você vai abrir? Que tipo de atividade? Não, eu vou fabricar, por exemplo, cadeiras. Entendi. Que tipo de cadeira? Cadeira residencial, cadeira para escritório? Rotatória, fixa? Cadeira com design moderno ou com design clássico? Você já estudou o mercado de cadeiras? Você tem dados do mercado de cadeiras para saber se ele está crescendo ou se ele está diminuindo? Você tem dados de margem de lucro média no mercado de cadeiras? Aliás, você já fez uma estrutura de custo de fabricação das suas cadeiras? Que tipo de equipamentos você vai usar? Aonde você vai comprar? Da onde virá o capital necessário para isso? E você e sua família vão se manter de que forma enquanto você está abrindo uma empresa? Quando você leva a abertura de empresa para esse tipo de questionamento e oferece para o cliente: eu posso te ajudar a responder todas essas perguntas, ele está disposto a pagar muito mais. Muito mais. Aí esse cliente ele tem, olha só, a oferta de abrir a empresa de graça no processo mecânico, ou de pagar muito mais para nós para ajudar. Ele não vai na de graça, ele vai dizer, a maioria vai dizer: eu prefiro pagar mais para receber essa ajuda. E nós somos doutores nisso, né? Esse conhecimento é nosso. Né? Exatamente. É uma questão apenas de saber, o pessoal de marketing diria assim, né? Envelopar esse conhecimento num produto e vender o produto. Então, por exemplo, eu enxergo uma possibilidade de a gente chegar no extremo, vou exagerar, né? Mas de dizer: olha, cliente, se você só quer burocracia, eu não te cobro nada, eu abro a sua empresa. Agora, se você quer que eu te ajude a planejar o teu negócio e aumentar as chances de sucesso, eu te cobro R$5.000 para abrir sua empresa, mas nós vamos ter 10 reuniões de 1 hora cada reunião. E em cada uma dessas reuniões eu vou te ajudar num aspecto. Depois disso eu abro a sua empresa. Eu tenho certeza que a maioria, ainda mais o perfil de empreendedor moderno, vai dizer: eu quero esse pacote de R$5.000.
com certeza. A atividade contábil, ela é uma atividade que, por muito tempo, apesar de ser também de muita confiança, mas a forma que a gente prospectava... Aliás, não havia, algum tempo atrás, como prospectar cliente, porque a grande maioria vinha por indicação, se faz um trabalho bom, o cara te indica e a coisa naturalmente vai acontecendo, né? Eu acho que essa é a forma ainda que acontece muito dentro das empresas. Só que a coisa mudou e hoje você precisa ter escala e, naturalmente, você tem as ferramentas, você tem as mídias sociais, você tem toda essa forma aí diferenciada também de fazer marketing, de vender. Como é que você... Eu sei que você é um cara que sempre teve aí uma pegada muito firme no marketing, ou seja, já falei aqui dos seus vídeos, é uma estratégia de marketing que você utiliza. Como é que você avalia hoje o mercado, como a empresa contábil ela tem que se colocar nesse cenário de Instagram, de Facebook, como eu vou vender o meu produto? Qual a tua visão de vendas na contabilidade hoje? Eu tenho a sensação, cada vez mais, né, que o marketing ele tem um desafio muito importante, que é o desafio da diferenciação, né? Eu vou me basear até em algo que eu já disse aqui durante a nossa conversa. Os clientes têm a tendência de olhar para os contadores com o olhar de são todos iguais, os contadores são todos iguais, né? Se você não se entende como um contador igual aos demais, você precisa usar o marketing e esses diversos canais, como redes sociais, e-mails, YouTube, enfim, tem diversos canais, diversas estratégias para comunicar a sua diferenciação, aonde você é diferente, né? Como você consegue falar com o teu cliente e ajudar o cliente nas dores e nas necessidades dele. Tem várias estratégias para isso, né? Tem diversas estratégias possíveis, mas a estratégia que eu talvez escolha agora para falar é, primeiro, escolha bem que tipo de cliente com o qual você quer falar. Defina claramente quem é o cliente que você quer atingir. Isso, muita gente, quando a gente fala sobre essa questão de ter foco, imagina, então, Sevilha, você está dizendo, eu escolho que eu só quero ter clínicas médicas, ou eu escolho que eu só quero ter empresas de construção civil, ou normalmente associam a um segmento de mercado. Mas eu faria uma sugestão de você associar mais ainda, de você associar a um perfil de empreendedor que você quer atender. Então, por exemplo, tem aquele empreendedor que tem uma empresa muito pequenininha e que não tem grandes necessidades de gestão. Esse é um perfil. Mas você tem um empreendedor que mesmo é empreendedor. Então, se você define claramente que perfil de empreendedor você quer atingir para oferecer os seus serviços, você consegue direcionar bem as suas ações de marketing. E a partir daí você vai criando conteúdo para este tipo de empreendedor. Estes conteúdos, eles precisam também ser conteúdos que reflitam a diferenciação que você é capaz de entregar, a maneira diferente como você trata aquele assunto. Então, mostrar a diferenciação é o grande desafio na maneira como eu enxergo hoje em dia, presidente Rogério e meus amigos, no desafio do marketing. É como é que eu consigo fazer com que os atingidos pelas minhas ações de marketing reconheçam que eu tenho uma diferenciação em relação aos demais que estão falando com ele. Perfeito. Nesse cenário que nós já conversamos aqui, da tecnologia, dessa coisa toda, dentro da nossa atividade, o papel do governo, ele cobra, ou seja, nós temos ainda, apesar do SPE, do Sistema Público de Escrituração Digital, que cumprir muitas obrigações. Como você avalia a simplificação? Tem uma reforma tributária aí, que ninguém sabe se sai, estava bem adiantada, e eu acho que ia, de certa forma, simplificar. Mas como é que você avalia no futuro, com toda essa tecnologia? O governo também, hoje, tem um projeto aí até 2022, transformar muitos atendimentos, a vida, é o governo digital que eles estão lançando. Um exemplo disso, nós aqui na Paraíba recebíamos muito trabalho de empresas de fora do estado que terceirizava conosco só o departamento fiscal, porque tinha toda uma complexidade, o cara não entendia, um sistema próprio, e isso tudo
foi naturalmente abolido aí com o SPED, que o layout é o mesmo, ou seja, o cara de São Paulo, ele consegue fazer o SPED aqui na Paraíba porque o layout é o mesmo. Isso, de certa forma, facilitou. A mesma coisa hoje é a abertura de empresa com rede SIM. Ou seja, eu consigo abrir empresa em São Paulo, no Rio, enfim. E tudo isso está deixando as coisas muito mais simples. Qual a tua visão, já que nós trabalhamos tanto, tem uma vinculação tão grande com o governo, como vai ser as empresas contábeis com, eu diria, que não o fim, mas uma simplificação, ou seja, de um governo digital também? Tá. Contar uma rápida história assim, em relação a essa questão da reforma tributária, né? Eu também tenho uma longa carreira na área de contabilidade, já passei de 35 anos de carreira na área de contabilidade, a Sevilha Contabilidade tem 33 anos, então a gente já viu muita coisa. Mas eu me lembro, viu, presidente Rogério, quando eu comecei a trabalhar com contabilidade, eu era garoto, hein? Comecei a trabalhar aos 13 anos de idade. Eu tive uma entrada na área contábil pelo departamento fiscal. Então, eu trabalhava na área fiscal, e aí eu me lembro que a pessoa que estava me ensinando o trabalho começou a me ensinar ali a apurar ICMS, fazer escrituração de livro de entrada, de saída e tal, né? Então, isso foi em 1986 ou 1985, se eu não me engano. E aí a pessoa virou para mim e disse assim, olha, faz assim, foi lá me ensinando. E eu me lembro de ter dito, cara, mas esse negócio é complicado, né? Como é complicado o tributo, né? E a pessoa virou para mim e disse, não, mas Sevilha, não se preocupe não, porque vem aí a reforma tributária. Eu estou, então, há quase 40 anos esperando uma reforma tributária efetiva, e o que eu posso lhe dizer é que quando eu comecei do fiscal até hoje, só fez complicar mais. Eu não tem o período mais complexo dos últimos 35, 36 anos é atualmente. Não me lembro de outro período que tinha tanta complicação na área fiscal. Então, eu, sinceramente, não acredito na simplificação. Eu acho que a tecnologia pode eliminar algumas tarefas, pode simplificar algumas coisas, mas eu não vejo isso. O Pacto Federativo Brasileiro não é construído para que isso aconteça. As dificuldades em relação aos interesses dos estados e da União são muito grandes, o conflito é grande de interesses em relação a isso, e eu não consigo enxergar uma solução para essa questão a médio nem a longo prazo, não. Então, eu acho que a gente sempre terá uma carga de demanda muito grande nessa questão. Agora, indo para outro lado, o que eu acredito é que a tecnologia nos liberta disso. A tecnologia vai criar soluções e cada vez vem criando mais soluções para que, por mais complexas que sejam as exigências do governo, nós sejamos capazes de gastar menos energia com elas. E eu vejo isso como uma libertação. Porque se eu gasto menos energia com toda essa parafernália de questões tributárias e de questões de obrigações acessórias, eu estou livre para ser contador de verdade para orientar meu cliente. Perfeito. Estamos chegando aí já ao final, né? O Instagram derruba, completa 59 minutos. Mas eu gostaria de agradecer. Foi realmente aqui momentos de muito conteúdo bacana, de muita interação. Agradecer aí pela disponibilidade, Sevilha. Dizer que nós na RNC estamos de portas abertas. Quando voltar aí, acabar essa questão da pandemia, que a gente voltar a fazer as nossas assembleias aí, presenciais, já fica aqui um convite para você nos brindar lá com a sua presença em mais uma assembleia. E agradecer aqui enormemente, dizer que foram assim, momentos muito, muito bons, de muito conhecimento, de muito crescimento, tá? E deixo aí você para as suas considerações finais. Muito bem, quero agradecer à RNC pelo convite, parabenizar vocês pelo trabalho que fazem, que engrandece muito a nossa classe contábil.